Olá, estamos de volta para a leitura do livro Introdução, né? Não vou falar porque o outro vídeo já quase foi censurado. Vamos lá para o capítulo 2, então. A natureza do objeto. A nova ordem mundial é um conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial estruturado em camadas, mas centralizado em uma entidade global, talvez a ONU, talvez uma que venha a ser criada. Deste centro, talvez a ONU, isso em 2015, talvez uma que venha a ser criada. Deste centro sairão organizações específicas com ramificações em todos os países. Boa parte dessa estrutura já existe, está distribuída entre os milhares de organismos estatais, nacionais e internacionais e pelas organizações não governamentais reunidas sob o guarda-chuva da ONU. Outras estão sendo criadas sem a participação dos parlamentos e governos locais, às vezes com o completo desconhecimento destes. Para o sucesso desta nova ordem que está sendo implantada, é importante que uma nova realidade seja criada para que não surjam incoerências culturais entre a população e a nova forma de controle social. Para que a cultura não seja um empecilho, é necessário modificar todos os hábitos e costumes enraizados na sociedade. Tá entendendo por que agora as mulheres têm que ficar tudo pelada, rebolando, fazendo videozinho no TikTok, no Instagram, no Reels? Entendeu? Porque é por isso. E só para isso. E só para isso. Como este não é um plano novo, é possível encontrar iniciativas no sentido de destruir os valores ocidentais há mais de um século. A concentração destes ataques, no entanto, tem acelerado a cada década. Nos anos de 1920, muitas ideias hoje implantadas já estavam nas conversas reservadas de aristocratas europeus convencidos de que tinham a solução para o mundo. Querido, você não tem a solução para nada. Para nada. Aldous Huxley, por exemplo, participante de alguma dessas reuniões, percebeu não apenas como seriam implantadas, mas as suas consequências nefastas e as deixou gravadas no seu Admirável Mundo Novo. É um livro aí também que eu preciso ler e eu não consegui ler ainda. Eu acho que eu já comprei. Outros, confiantes nos planos nascentes, os chamados socialistas fabianos, já planejavam aspectos e detalhavam o seu utópico funcionamento em seus livros, como H.G. Wells, sei lá. Mais tarde, George Orwell foi outro inglês que percebeu a arapuca que estavam armando para o povo do futuro, nós, entendeu? Porque George Orwell, ele era comunista, ele estava ali no meio, ele participava do pessoal que queria implantar o comunismo, né? Mas aí ele percebeu que aquilo não era bom, que não era nada daquilo, daquela utopia que parecia ser. Aquilo não tinha como dar certo. E aí ele escreveu 1984. Só que só por falar que ele era de esquerda e tal, o pessoalzinho da esquerda e o pessoal que vive no mundo de Nárnia, no mundo de fantasia, lê o livro e acredita que isso acontece causado, tudo aquilo que foi colocado ali no livro, causado pelos cristãos, pelo pessoal conservador, e assim, é totalmente nada a ver isso daí. Então, continuando. A nova ordem mundial será uma ditadura global, totalitária, socialista, culturalmente coletivista, com valores próprios e completamente diferentes dos valores praticados atualmente pela maioria da população. Esta nova ordem estará ancorada num sistema financeiro internacional sem lastro algum, em regras totalitárias supostamente científicas. Ah, então, ó,
É tudo para o seu bem. Ciência é ciência. Até onde eu sei, a ciência ela tinha que ser muito bem estudada, muito bem colocada. E uma coisa que foi feita em 6 meses, em 9 meses, menos de um ano, né? Não condiz com o que dizem que é a ciência, né? Então, vamos lá. Sem lastro algum em regras totalitárias, supostamente científica, com todas as atitudes humanas controladas pelo Estado. Este controlado por uma controladas pelo Estado, este controlado por uma elite política e acima desta um grupo de endinheirados que controla as corporações, o sistema financeiro e a mídia. A corda que guia os bonecos, entendeu? A mídia é a corda que guia os bonecos. Por controlarem os bancos, controlam os investimentos, o crédito e o valor das mercadorias e serviços, financiando os partidos, se misturam ao Estado. Suas fundações, institutos e universidades influenciam a opinião pública, publicam artigos científicos, incentivam movimentos e campanhas, com a sua mídia homogênea, promovem hábitos e revolucionam valores no mesmo ritmo que seus conglomerados privados engolem a concorrência por usufruírem de sua promíscua relação com o Estado. Um ciclo perfeito. Entendeu por que você não pode falar certas palavras, certas coisas no YouTube? Você não pode expor sua opinião, se não for parecida ou igual a deles. Se você falar de Deus, se você falar de Bíblia, se você falar de Jesus, já é um problema. Eu não tô nem aí, eu vou falar. Se quiser que eles que excluam, não tô nem aí. Enquanto eles não me tirar daqui, eu continuo falando. Eu sei que eles não querem que fale, a plataforma é deles, mas por enquanto eu ainda posso. Vou falar sim. Então, o que vai diferenciar esta nova ditadura das suas antecessoras, além da dimensão, serão algumas características do socialismo fabiano, como a presença de um capitalismo semi-privado oficial, diferente do mercado negro soviético e mais próximo da China atual, porque a China é livre. Em outras palavras, uma ditadura totalitária comunista controlada por banqueiros, ou seja, um paraíso onde todos são iguais, mas algumas pessoas são mais iguais do que as outras, exatamente como queriam os porcos de A Revolução dos Bichos, outro livro do mesmo autor ali do 1984, né, o George Orwell, e assim, muito interessante esse livro. A criança de 9 anos já tá lendo. A partir de instalada, a nova ditadura vai eliminar toda e qualquer oposição verdadeira e só permitirá desvio dentro de uma rota pré-estabelecida, executando a ideia de que controlar todos os lados de um conflito é a única forma de controlar um conflito, como declarou o próprio Lord Amschelmayer Rothschild, um dos proeminentes idealizadores do projeto, entre aspas. Então é isso, esse é o capítulo 2 e é exatamente isso, gente. É um rolê tão grande e tão antigo que eles são muito pacientes, né? São muito pacientes, ou seja, são conservadores, né? Eles sabem o que querem mudar e vão mudar aos poucos e começar de baixo, devagar e sempre. E é isso que esses carinha de hoje que tem ejaculação precoce, que nem começou a bater a punheta e já tá gozando na mão, que quer resolver da noite pro dia. Primeiro, querido, vem aqui, vamos entender o que tá acontecendo, vamos entender o que aconteceu das outras vezes, porque a história só se repete. Vai entender primeiro quem que tá fazendo isso, por que tá fazendo. Aí vem falar pra mim que não, que o feminismo não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, né? Apesar de, assim, ter começado não com esse intuito, mas os homens, como sempre, muito esperto, percebeu que podia usar aquelas idiotas para implantar isso de forma mais eficaz, né?
E elas só contribuíram para isso, porque o que, que a gente vê? A degradação da mulher, não tem nada de bom para a mulher isso daí, né? Querer se igualar ao homem nas coisas ruins que eles fazem, que a maioria deles fazem, né? Porque eles não pensam igual a gente que é mulher, isso é idiotice. A gente tem que continuar sendo a gente mesmo e fazendo do jeito que a gente faz, que vai dar super certo. A mulher, ela tem um resguardo mais conservador, assim, para ela mesma, né? Dar mais valor no seu corpo. Não... Gente, pelo amor de Deus, é difícil até de falar, porque as pessoas não sabem entender também o que a gente tá falando, depois distorce tudo que você falou e leva para outro lado, e aí não dá certo. Mas é isso. Então a gente leu hoje o capítulo 2 do livro, né? E já dá uma esclarecida boa, até mais um pouco do que é essa nova ordem aí, né? Que era teoria da conspiração, mas hoje que é falada abertamente nos próprios jornais que diziam que era teoria da conspiração. É isso, é isso. Vamos continuar concretizando a teoria da conspiração, né? Vamos, vamos vendo aí ela acontecendo a cada dia e deixando de ser teoria e se tornando a realidade. Então, até amanhã no capítulo da leitura do capítulo 3 da introdução a New Order World, sei lá, não sei falar inglês. É isso, até amanhã.